A geopolítica da água. Você sabia que a água é um fator geopolítico? No passado, dominar a nascente de um rio que atravessava uma região inimiga ou desviar seu curso eram estratégias bastante promissoras quando havia a intenção de subjugar uma cidade. Mais do que talvez percebamos, as questões relacionadas às águas são tão marcantes na atualidade que muitos chegam a afirmar que brevemente os conflitos armados serão gerados pelo domínio das reservas hídricas. Aproximadamente 260 bacias hidrográficas estão localizadas entre 145 fronteiras internacionais, e quase nenhuma delas obedecem aos limites políticos estabelecidos. Faz-se necessário o bom senso ao lidar com as questões relacionadas ao uso da água. Muitos países celebraram acordos internacionais que permitem um convívio pacífico, como, por exemplo, o firmado pelos europeus a fim de regulamentar o uso de 4 grandes bacias hidrográficas. Na história mais recente, podemos mencionar a Guerra dos 6 Dias, em que o Estado de Israel avançou sobre as colinas de Golã, onde está localizada a nascente do Rio Jordão, que é a principal fonte de água doce do país. À medida que surgem indicativos de que a disponibilidade da água será reduzida e de que o acesso a ela será dificultado, os olhares estratégicos em direção às fronteiras de água doce ficam mais intensos. O Egito é uma dádiva do Nilo. Essa é uma frase atribuída a Heródoto, que, embora não tenha sido dita exatamente assim, expressou o que a história geográfica do Egito confirma. Graças ao Nilo, o Egito foi um grande império no passado. O rio Nilo nasce na zona equatorial africana, atravessa o deserto do Saara e deságua no mar Mediterrâneo. O Egito e o Sudão monopolizam o acesso às águas desde 1959, quando um acordo entre os países foi firmado. Recentemente, porém, Etiópia, Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda reivindicaram o uso das águas do rio Nilo. A geopolítica da água gera profundo debate no contexto político da atualidade, principalmente em razão da escassez crescente desse recurso e do seu elevado caráter estratégico. A água doce, própria para o consumo, é, ao lado do petróleo, o mais estratégico dos recursos naturais da atualidade. É errôneo, porém, pensar que as tensões diplomáticas e os conflitos internacionais sejam uma novidade no mundo. Desde as primeiras civilizações, a disputa por território com áreas de rios e reservas foi algo recorrente. No século XX, vários casos assinalaram também essa questão. Tende a intensificar-se ao longo das primeiras décadas em várias regiões do planeta. Agora eu vou citar para vocês algumas guerras que aconteceram no mundo decorrente dos rios, ou seja, das águas. O conflito entre o Sudão e o Sudão do Sul é um exemplo desse tipo de ocorrência. Os recursos naturais da região, incluindo aí alguns poços de petróleo e reservas de água, estão entre os elementos de maior entrave entre as frentes de batalha. O Oriente Médio, aliás, é um dos pontos de maior risco da elevação do número de disputas internacionais pela água. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que dos 15 países que mais sofrem com a escassez de água, 10 estão nessa região. Em segundo lugar, a própria instabilidade política e diplomática existente entre os países locais. Isso eleva o risco existente de conflito. O caso dos rios Tigres e Eufrates também é um exemplo de tensão. As nascentes desses 2 rios encontram-se no território da Turquia, mas o leito é de importante utilização econômica também para a Síria e Iraque. Atualmente, o controle dos rios Tigre e Eufrates é alvo inclusive de grupos terroristas, mais precisamente do Estado Islâmico, que busca o controle não só da vazão dos rios, mas de inúmeras obras hidráulicas existentes ao longo de seus leitos. Esse é um pequeno resumo sobre a geopolítica da água. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva.